que você dá aquele tranco para frente, né? E quando o ônibus está parado, que ele acelera, você dá um tranco para trás. Por quê? Porque você está parado em relação ao ônibus, né? São dois corpos diferentes. Aqui tem outro exemplo, aqui, esse carrinho aqui, ele está parado. Se não for colocado essa força, esse carrinho aqui vai sempre ficar parado. Pode ser qualquer força, a força de uma pessoa, um terremoto, qualquer outro que seja, né? Tem que ter uma força externa para ele ganhar movimento. A importância do cinto de segurança. Num choque frontal, os ocupantes de um carro, por causa da inércia, tendem a continuar em movimento em relação à pista e podem eventualmente se chocar contra o para-brisa. O volante, o cinto de segurança, tem a finalidade de, nessa situação, de aplicar força ao corpo do passageiro, diminuindo a sua velocidade. Como eu falando, o carro é um corpo, você é outro corpo. Então, quando o carro para, o carro quem parou? Você não, né? Você não parou. Então, a tendência é que, qual é a primeira lei de Newton, né? Que o corpo tende a estar em movimento ou a estar parado. Então, quando você está em movimento nesse carro também, você está parado ali dentro, mas em relação à terra, por exemplo, que é onde você está andando, você está em movimento. Você está parado em relação ao carro. É complicado, mas é assim mesmo. Então, quando o carro para, você não para. Então, você tem que se segurar ou colocar alguma forcinha. Então, dependendo da velocidade do carro, você não consegue, com suas forças, dominar essa parada. Então, o cinto de segurança é para essas paradas muito bruscas, né? Que o carro vai e bate, então ele segura você, porque senão você continua em movimento, né? Imagina um carro a 100 por hora. Quando o carro para numa batida, você continua a 100 por hora. Então, sem o cinto de segurança, você vai bater no volante, vai passar pelo para-brisa e, consequentemente, né? De acordo com a lei da inércia, força é o agente que altera a velocidade do corpo, vencendo assim a tendência natural de manter seu estado de equilíbrio, ou em movimento, viu pessoal? Ou em parado. Força resultante, né? Igual a zero, tal, constante. Repouso ou MRV. Todo o corpo em equilíbrio mantém por inércia sua velocidade constante. Todo o corpo em equilíbrio mantém por inércia sua velocidade constante, né? Então, é constante, não altera. Constante é uma coisa que não altera. Cadê? Constante, não altera, tá? Se ele está a 1000 km por hora, ele vai permanecer sempre a 1000 km por hora. Assim também como o corpo parado, é 0 km por hora. Tá? Então, se o corpo está a 0 por hora, ele está parado. Tá? Então, por isso que usa repouso ou MRV, que é movimento retilíneo uniforme, viu? Referenciais inerciais. A primeira lei de Newton não faz distinção entre um corpo. Está em repouso em movimento uniforme, velocidade constante. O fato de o corpo estar em um ou em outro estado depende do referencial, sistema de coordenada em que o corpo é observado. Vamos lá, aqui, essa carinha feliz. Em relação a mim, que é esse aqui, ó, o pacote, em relação a mim, que é esse aqui, deixa eu botar uma barbinha aqui, né? Porque se é mim, cadê a barba, né? Aí, ó. Em relação a mim, o pacote está em repouso, que é esse aqui, né? Acho que eu estava me confundindo aqui. Pois suas coordenadas permanecem constantes em relação ao referencial. Ó, vou botar aqui, ó. Os dois corpos estão dentro de um veículo, por exemplo, como mostra aqui. Então, por mais que esse veículo se movimente para frente ou para trás,
distância entre esse corpo aqui e esse daqui vai ser sempre a mesma. Então, em relação a esse aqui, ele está parado, os dois estão parados, né? Isso, olha que interessante. Em relação ao referencial, assim, segundo a primeira lei, ele tende a permanecer em repouso, a não ser que alguma força atue e modifique seu estado, né? Então, veja só, até isso a gente tem que prestar atenção. Agora, por exemplo, em relação a esse primeiro corpo aqui, os dois estão em movimento, né? Os três, aliás, a pessoa, o pacote e o carro. E aquele pacote que está em cima da mesa está em movimento, pois suas coordenadas estão mudando em relação a esse referencial adotado, né? Que é isso aqui, ó, entendeu? Então, um objeto ele pode estar parado para um referencial e estar em movimento para outro, né? Que é as coordenadas. Não esqueçam disso, viu, pessoal? Não é a distância de um objeto para outro, é as coordenadas. Por que, pessoal? Não é não a distância, não, porque se esse objeto tiver, por exemplo, o Sol, Maria, o Sol aqui vai ficar embaçado. Eita, cara, pintou. Ó, em relação à Terra, por exemplo, a Terra, imagine que isso aqui é um círculo perfeito, viu? Ó, em relação à Terra, vou botar aqui Terra e Sol. Ó, ela está andando em volta, a Terra, ela faz a volta em torno do Sol. De acordo, se fosse a distância, ela não estaria em movimento, porque não é sempre a mesma distância, o raio é sempre o mesmo, mas não é a distância que determina, é as coordenadas, viu? As coordenadas, viu, pessoal? Então, vou parar esse vídeo aqui para não ficar muito longo e vou dar continuidade no próximo vídeo.